Nós estamos numa caminhada, podemos nos considerar como peregrinos, e o início agora é lembrado pelo pequenino Tiago. Nós lembramos com muito carinho esta família que assim apresenta ao Senhor aquilo que tem de mais precioso. Conhecemos o irmão Rosa Santos há muitos anos, ainda era solteiro, tinha uma particularidade o irmão Rosa Santos, declamava muito bem, ainda hoje ele fala, e muitas vezes declama bem, mas naquele tempo as poesias eram muito compridas, como as da irmã Abigail, e ele conseguia dizer aquelas longas poesias com muita sabedoria, com muito entusiasmo, e nós o apreciávamos muito. E continuamos a apreciar, como a Maria Gertrudes, como a Susana, o Pedro, toda esta família, porque nos ligam laços de grande amor a eles. Nós temos alegria em estarmos aqui nesta ocasião. Tivemos o privilégio de casar os avós, de casar os filhos, de apresentar os netos, e agora o Senhor nos dá ainda esta bênção de estarmos aqui para apresentar o mais pequenino, o pequenino Tiago. Mas também, meus irmãos, nós nos alegramos por esta cerimónia, porque é uma semente de esperança a apresentação de uma criança que o Senhor Deus deu, que o Senhor Deus certamente vai abençoar, que poderá tornar o mundo melhor. Nós oramos para que o Tiago seja dirigido, sempre dirigido pelo Senhor. Mas também nesta manhã eu gostava de referir o facto de que a inspiração deste nome traz-nos uma mensagem preciosa ao nosso coração. No primeiro século, o nome Tiago era muito comum, por isso havia vários Tiagos no Novo Testamento. Há o Tiago, filho de Zebedeu, há o Tiago, irmão de Judas, há o Tiago, filho de Alfeu, e este Tiago, que era muito especial, porque era irmão de Jesus. Irmão de Jesus. E também pastor da igreja de Jerusalém e presidente de um grande concílio que se realizou ali. Por isso, ele tinha razões de sobra para se sentir muito importante. Mas vede, meus irmãos, como ele se apresenta aos cristãos judeus que estavam na diáspora. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta, é assim que ele se define. Este extraordinário Tiago, irmão de Jesus. Ele podia referir os seus laços familiares, ele podia referir o facto da importância de ser pastor da igreja de Jerusalém. Ele podia referir muitas outras coisas que tinha na sua vida, mas ele quer apresentar-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como é que nós nos definimos? Nós, peregrinos, nós que estamos aqui na estrada da vida, como é que nos definimos? Realmente quem somos? O que é que fazemos? Que graus temos nós? Que estatuto?
qual é o nosso cartão de apresentação? Tiago dizia: o meu é ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O seu nome é curioso, ele significa suplantador, é da raiz de Jacó. Ele é realmente alguém que é capaz de se erguer e de vencer e de se tornar como vitorioso em muitas circunstâncias. Ele, nesta passagem que vos vou ler, diz-nos o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações ou aflições, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A fé. Defensor da fé. Este Tiago apresenta-se aos que estavam em aflições, aos que sofriam provações certamente tão grandes na diáspora, os cristãos que foram dispersos por todo o lado e muitas vezes levados aos tribunais e levados até à morte. Tiago aconselha a que tenham fé, porque o Senhor Deus, na sua misericórdia, os acolherá e os abençoará. Porque, meus irmãos, a fé é a vitória que vence, que nos dá a certeza, que nos garante que alcançaremos aquilo que nós desejamos e que pedimos ao Senhor. Lembramos-nos de Abraão. Aos 70 anos, ele foi chamado para ir para uma terra desconhecida. E a sua fé permitiu que ele fosse para uma terra estranha, para se confrontar com outras civilizações, com outros povos, com muitas dificuldades. A fé que ele tinha, que animava o seu coração, permitiu-lhe atender ao desafio que Deus lhe fez. Nós estamos a ser desafiados para a fé. Meus irmãos, em cada dia o Senhor nos desafia a que tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Os discípulos, logo no início do cristianismo, sentiram isso. Por isso pediram ao Senhor: ó Senhor, nós já queremos, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Permite que sejamos ainda mais fervorosos na nossa comunhão contigo, na nossa dependência de ti. Meus irmãos, a fé pode mudar o sentido das coisas. Aquele André, não era o André Oliveira, mas aquele André do Novo Testamento, via apenas 5 pães e 2 peixes.
e uma multidão para alimentar. E o que era isso? Era o que ele via. Mas o que é que vê a fé? Meus irmãos, a fé vê uma multidão saciada. E vê ainda mais, 7 cestos de sobras. Foi tão abundante aquilo que o Senhor Deus deu, que a fé permitiu que naquela hora o milagre se realizasse. O pajem de Eliseu contemplava apenas um exército que se tinha acampado ao redor da sua casa e da casa do profeta. Era isso que ele via, um exército diante de si, um exército que certamente estava prestes a matá-los. Mas o que é que via o profeta? O profeta Eliseu, olhando mais para cima, contemplou o exército do Senhor, pronto para libertar os seus filhos, para os abençoar. Meus irmãos, nós sabemos que a razão diz-nos que a rainha Esther vai ser condenada à morte. Será implacável o rei na sua lei. A sua lei que não podia de maneira nenhuma ser revogada. E ela prestou-se a essa condenação. Mas o que é que vê a fé? A fé vê uma rainha que vence, poderosa até para salvar o seu povo. A razão diz-nos que Daniel vai ser trucidado por leões esfomeados. Mas a fé sabe que Deus pode fechar a boca dos leões. A razão diz-nos que 3 jovens vão ser certamente consumidos pelas labaredas, pelo fogo. Mas a fé vê-os passeando por entre as chamas, sem que nenhum mal lhes aconteça. O jovem Davi ali estava diante de um gigante, certamente que ninguém iria avaliar a vitória para Davi. Davi ia ser derrotado. Era tão gentil, era tão frágil. Estava diante dele um grande gigante, um poderoso gigante. Quem é que poderia derrotar aquele gigante? Mas a fé é capaz de conduzir um seixo que se crava na fronte do gigante e ele cai por terra. Diz o povo que não se pode conquistar a terra de Canaã. É habitada por gigantes, por homens poderosos, por exércitos aguerridos. É impossível entrar na terra de Canaã. Mas, meus irmãos, a fé manda-nos avançar, porque Deus vai conosco. O olhar humano é estreito, mas os horizontes da fé são grandes, são infinitos. É por isso que no cristianismo não se discute já a vitória. Ela foi assegurada, existe. Sabemos que somos até mais do que vencedores. João Knox assombrou a Inglaterra. A rainha tinha-o intimado a que se rendesse. Mas ele respondeu à rainha: uma das coisas vai acontecer. Ou a reforma vence, ou a rainha tem que ir abaixo. E a fé permitiu que a reforma vencesse e a rainha caiu. Meus irmãos, qual é a nossa esperança? Em quem confiamos nós? Aonde estão as nossas certezas?
Aonde estão essas certezas que nos devem animar, que nos devem conduzir? A fé garante-nos que nada, absolutamente nada, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que nesta manhã, na apresentação do pequenino Tiago, sabemos que com fé ele vai ser conduzido a ser um discípulo como Tiago foi. Como Tiago nos pôde agora ensinar que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. O homem que não tem fé não pode receber do Senhor alguma coisa. Meus irmãos, para que recebamos tudo e mais além daquilo que agora podemos imaginar, não tenhamos dúvidas. Precisamos muito de ter fé. Com ela, nós já estamos a vencer a cada momento e em todas as circunstâncias. Que o Senhor, em tudo, seja louvado. Amém.